Olá, está no ar o Estúdio C, o programa cultural aqui da TV Câmara. E nesta edição a gente faz um bate-papo com foco no teatro e no circo. Para isso, eu recebo Ícaro Negroni, ator e bailarino aqui de Rio Preto. Ícaro, muito obrigada pela participação. Imagina, eu que agradeço. Prazer imenso estar aqui. Fiquei feliz demais com o convite. Falei, nossa, gente, você é entrevistado. Vai, aqui a gente vai passar por sua trajetória artística. Legal. Ícaro, e para começar, eu queria entender um pouquinho da sua aproximação com a arte. Como é que ela se deu e quando? Já foi pelo teatro ou foi por outra vertente? Foi por outra vertente. Eu, muito novo, eu tive a oportunidade de entrar num conservatório musical. Era, na realidade, um desejo do meu pai, né? Meu pai, acho que muita gente conhece meu pai. Meu pai tem o apelido de Black aqui na cidade. Muita gente conhece ele. E meu pai, ele tinha, né? Ele ganhou uma bolsa de estudos, ele era muito amigo da Ana Polotto, né? E eles muito amigos e tudo mais, e aí ele conseguiu uma bolsa de estudos para mim. Então eu entrei no conservatório, no Instituto Musical Vila Lobos. Ok. Então, isso com quantos anos? Com 6 para 7. Nossa. E aí deram 10 anos de conservatório musical. E eu sou formado em piano clássico. E aí dentro da formação de piano, tem um período onde você faz instrumentos complementares, né? E aí você vai passeando por várias coisas e tudo mais ali dentro. História da música, teoria musical. Fiz coral durante muito tempo. E lá, quando eu comecei, eu ainda não tinha a leitura, né? Então, eu entrei na primeira série, eu tava ali... Tava sendo alfabetizado. E eu não tinha leitura. Então, eu precisava ler uma partitura, saber o que estava escrito, e eu não tinha isso. Então, o meu primeiro ano, um ano e pouco, foi fazendo bandinha. Tamborzinho, triângulo, flauta. Bem uma iniciação mesmo, Total, né? porque senão a criança, né, a pessoa, enfim, não tem base. Né? Então, eu não tinha. Então, se eu tivesse entrado, por exemplo, no conservatório com 20 anos... seria uma coisa. Não, eu já tenho leitura, já tenho noções de fala, de escrita, né? Então, aí eu conseguiria muito bem entender como que seriam as coisas e os caminhos. Se estuda isso, estuda aquilo. Imagina, eu comecei com 7 anos. Que bacana. 9 anos, então, de conservatório. 9 anos de formação de piano clássico, só que eu fiz 10 porque eu não podia me formar sem terminar o colegial. Aí fez um para complementar. E aí eu fiz um para estar lá dentro. E depois, quando que vem o teatro, então? Você já tinha que idade? E o teatro ele vem pela escola. Foi no meio desse caminho. Eu estudei no Justino Jair Faria aqui. Justinão. E aí lá dentro, tive professoras, enfim, professores assim, pessoas que, de uma certa forma, mesmo dentro de um colégio, queriam estimular esse lado artístico, assim. Uma professora que eu amo de paixão, a Marilda, ela é a minha... sei lá, foi ela que me direcionou para a coisa toda, porque escola é aquilo, né? A gente sabe como que é um período escolar, como que é colegial, como que as coisas acontecem, os preconceitos, né? Toda uma situação quando você fala que você quer trabalhar com arte ou você quer... Enfim, tá de alguma forma envolvido em algo artístico. Daí, naturalmente, já vem todos aqueles jargões que a gente já sabe de ofensas, nananã, piadinha, o bullying que eu sofri absurdamente porque eu decidi ser artista, né? E aí, ali, a Marilda, ela é professora de educação física, né? Um beijo, Marilda. Você é uma linda. Te amo. Obrigado. E ela sempre fazia núcleos de dança no colégio. E aí o colégio sempre participou de competições. Olha só. E aí tinha competição regional, municipal 1, municipal 2, regional, estadual e tinha o brasileiro, que era disputa de coreografias entre as escolas. Né? E aí ali eu falei, não, eu quero estar no meio desse negócio. Desse grupo aqui, dessa dança aqui. Eu acho que eu vou. E aí era um período também que tinha muito a questão do axé, né?
E aí eu já, como já tinha o bichinho da arte no corpo, não tem como, já veio no DNA, já veio de fábrica. Já veio de fábrica, estimulado pelo seu pai também, né? Apoiado. Em casa, diferente da escola, por exemplo, você tinha todo o apoio? Olha, parte sim, parte não, porque mesmo meu pai sendo um cara da arte, né, Meu pai foi 11 anos iluminador do Teatro Municipal aqui de Rio Preto, Que fora legal. trabalho com produção, né, e tudo mais, assim. A arte, ela não é fácil, né? Ele já sabia disso, né? E sobreviver de arte é muito complexo. E aí hoje, né, no momento em que estou já tendo aí 20 anos profissionalmente dentro da arte e 22, 23 de uma forma amadora, né? Hoje eu posso falar que realmente assim, é muito concorrido. É complexo se viver de arte, mas não é impossível. Não é impossível. É difícil. Não é impossível. E ela é como qualquer outro trabalho. Isso eu acho que é uma coisa... Eu estava conversando, inclusive, com a minha esposa ontem, com a Clara. Que também é do uma mundo artista artístico. que, pelo amor de Deus, assim... Que é sobre exatamente esse lugar de que as pessoas, elas desdenham muito, assim, do artista. O artista é vagabundo, o artista é isso, o artista é aquilo. Porque a arte, ela te coloca num lugar de pensamento, né? Completamente diferente, né? De ampliar a visão para o mundo, né? Eu acho que é isso que a arte, ela possibilita, né? A cultura, ela possibilita isso. E isso está envolto. E aí, quando você fala que você é artista, que você trabalha com isso... Tudo isso já vem nesse miolinho, né? E ela é tão concorrida quanto, por exemplo, se você quiser tentar ser uma atriz da Globo, um ator da Globo, ou fazer novela, fazer qualquer outra coisa, assim, nesse sentido grande, né? Que as pessoas têm essa cultura do... Se você só é artista, se você tá na Globo. Tá na TV, né? Você tá na TV, você tá ok. Se não, ai, tadinho. Tal qual como uma faculdade de medicina. Se você fizer uma pesquisa a fundo, a concorrência sobre isso é exatamente igual. É tão difícil quanto. E exige desse profissional, né? De estudo, de empenho, de dedicação. É claro. Você vai falar assim, pô, você está comparando medicina com arte? Eu falei assim, de certa forma, sim. Estou falando pela concorrência e o profissionalismo que você precisa ter para você mostrar um trabalho de qualidade, para você ser visto, para você ser evidenciado. Né? Claro, a faculdade de medicina é muito concorrido, você precisa estudar muito. E aí você tem a vida das pessoas na sua mão. Né? Mas, de certa forma, a arte, ela alimenta a vida. Né? Por exemplo, na pandemia, se não fosse a arte, a gente estava, perdão a palavra, a gente estava cagado. A gente não tinha sobrevivido. Aí eu falei assim, a arte, sim... Todo mundo lá assistiu o seu Netflix, todo mundo viu sua live. Quem que estava lá tentando mudar o pensamento da galera, tentando botar a galera para pensar completamente diferente, sair fora da caixinha daquele enclausurado? Era quem estava fazendo música, era quem tinha um espetáculo de dança que colocou lá para todo mundo assistir, era a galera que canta, era a galera que trabalha com teatro, os atores, os filmes, as lives, que aí a gente teve que mudar até rolou vários diálogos, assim, vários pensamentos sobre o que esse teatro ao vivo é teatro, não é teatro, né? O que é isso? Virou até essa discussão desse outro novo lugar que a gente descobriu, né? Do fazer a arte, o teatro, né? Na internet, como assim? E isso que foi fazendo com que as pessoas sobrevivessem. Se não tivesse música, se não tivesse filme, se não tivesse vídeo, não teria sobrevivido. E as pessoas não pensam nisso. Então, isso é triste. E aí, voltando, meu pai, né, sabendo desse cenário toda essa dificuldade, complexo, e eu, enquanto um cara preto, uma família preta, que é tudo 2 vezes mais difícil, né? Acredito que você saiba disso também. Claro. E aí, meu pai queria que eu fosse pro ITA. Meu pai queria que eu fosse pro ITA, ele não queria que eu continuasse com a minha vida artística de jeito nenhum. Até uns tempos atrás eu fui falar com ele assim sobre isso, faz alguns anos.
E aí eu falei isso, falou. Meu pai. Falou sim. Você me falou, senão eu não tinha esquecido. Aí ele, caramba. Falei, Falei assim, se quiser continuar com a tua vida de teatro, nananã. Ok, assim, né, okay, mas... assim, eu vou continuar com a minha vida de teatro. Aí, assim, deu tela azul nele, né? Porque eu não sabia o que falar, o que fazer. Eu tava ali no período da eminência do colegial, né? Para decidir ali, né, o que faz, o que não faz. Instituto Técnico da Aeronáutica. Tipo assim, realmente, olhando por esse viés, hoje eu ia ser, sei lá, eu já estaria como um coronel, um sargento, coronel, não sei qual que é a sequência do negócio, das patentes. Mas eu estaria lá. E eu adoro voo, adoro coisas que tenham adrenalina, né, atividade física intensa, nananã. Gosto muito disso. E aí eu ia me maravilhar lá dentro. Ainda mais trabalhando com tecnologia, também gosto dessas coisas, né? E eu falei, poxa, mas não. Mas me conta como é que foi, por exemplo, da dança ali, adolescência, beirando ali o fim do ensino médio. Que hora que depois dessa dança, dessa primeira experiência coletiva, dessas competições, que você fala, olha, tem uma outra coisinha aqui, que é o teatro. Nossa, ficou confuso, né? Eu fui falando um monte de coisa. Não, mas a gente já tá no caminho. Mas tava ali, é porque eu fiquei empolgado com essa coisa da arte. Que é, enfim. Mas tava tudo junto, porque a coisa aconteceu tudo meio junto e foi na escola também. Eu tinha um grupo de amigos que eles estavam fazendo parte de um espetáculo estudantil que chamava Julieu e Romieta, um clássico às avessas. E aí precisava-se de uma personagem que a pessoa desistiu. Precisava de substituição. E aí viraram, Ícaro, pô, e aí, você não topa? Eu falei, topo, claro que eu topo. E aí, ao invés de ser, por exemplo, a ama, né, da Julieta, eu era o ódio do Julieu. Então era completamente ao contrário, tudo, né? E essa foi a minha primeira experiência no teatro. E isso quantos anos, Ícaro? Isso, 2003. Ó, põe 20 anos aí. Foi ali, 2003. Porque foi, eu lembro até, acho que foi antes. 2002, começou em 2001, 2002, porque a gente fez o espetáculo e a gente participou depois na sequência, olha que pretensão, do Mapa Cultural Paulista. Olha só! Já na sequência, saiu do Festival Estudantil e fomos direto pro Mapa Cultural Paulista. Se inscrevemos, passou, e aí vamos competir. Aí tava disputando com Vaca Metafísica, Criança Enterrada. Aí eu tava começando a entrar no meio dos dinossauros do Teatro Rio Pretense. E o que eu tô fazendo aqui? E aí a gente chega no Mapa Cultural e aí a gente apresenta, e a gente levou a escola inteira, a gente lotou, eu lembro que tinha... Nossa, tinha que ter foto disso. Mas tinha gente sentado nos corredores, assim, do teatro, porque não tinha espaço mais pra galera assistir o espetáculo. Todo mundo sentado no corredor, antes podia, né? Antes podia. Agora não pode mais. E aí aquele monte de gente, assim, na frente, espetáculo lotado e foi lindo. A hora que acaba, tinha o debate. E aí, o jurado, o júri, né? Eles... Nossa, só lambada, só Nas lenha. correções. Só lenha. Porque imagina, era um bando de adolescente achando que estava fazendo teatro. Mas estava muito bacana. Já era muito massa, tanto é que ganhou Pois é, né? Conseguiu o Festival entrar. Estudantil. Só que aí num rolê amador, né? Quando você entra numa praça profissional da coisa, aí a coisa muda de figura. Aí os apontamentos, eles são de uma outra forma, né? As análises são outras. Claro. E aí eu lembro que, né, as famílias, enfim, nossos responsáveis, estavam todos ali e tudo mais na plateia, e os críticos começaram. E aí eu falei assim, porque você não sabe o que é? Eles estão aí, fizeram bonito, não é, gente? Foi um embate. Mas não sei o que. Foi um embate gigante. Claro, não ganhamos. Mas aquilo ficou marcado. E me fala uma coisa, depois dessa experiência, como é que caminha a sua formação teatral aqui em Rio Preto? Grupos, foi uma formação formal, vamos dizer assim, de escolas, não? Você já foi pro vamos fazer, né? Pra mão na massa, Valer, né? Foi basicamente isso, assim, porque eu já estava envolvido, né, com dança, com teatro, né, no colegial, na escola, enfim.
A música, eu já estava terminando a minha formação musical ali, porque aí eu me formei em piano. Passei por vários instrumentos e coisas assim. Mas a partir do momento que eu estou no Júlio e Romieta, ali eu passei a conhecer pessoas, porque eu estava muito tempo na Casa de Cultura, ensaiando, né? E ali com dança a gente ensaiava na época na escola, mas eu fui chamado pelo diretor da coreografia que a gente estava fazendo, disputando, que era o Gilmar Gonçalves na época. Ele era o diretor do Arsênico. Olha só. Da companhia de dança Arsênico. E ele me chamou para fazer parte da companhia. Que legal! Com dança e teatro. E no meio disso, eu estava saindo ali na Casa de Cultura e comecei a conhecer pessoas. De todo mundo que frequentava aquele espaço. De todo mundo que frequentava aquele espaço. E também nesse mesmo período ali, bem próximo disso, eu entrei pro GTR. Nossa! Pro Grupo Teatral Repletense. Conheci o Mané, enfim, comecei a conhecer um monte de pessoas. E aí eles me chamaram para fazer parte do GTR. E eu também estava fazendo parte do Arsênico, né? E aí, no meio disso, assim, eu... dançando profissionalmente, fui participar do FIT, já de cara, direção do Wander Ferreira Júnior. O Wander foi meu diretor nessa época, eu estava no colegial ainda. Gente, qual que era a obra? Era Os Sertões. Falava da conquista do sertão pelos sertanejos. Iniciava-se pelo plantio das bananeiras, então a gente tinha movimentos acrobáticos que dizia bananeira e falava muito dos preconceitos, né, dessas pessoas, dos artistas ali nesse sertão e o que cada um sofria, né? E aí, por exemplo, esse artista que se coloca, né, no lugar e aí já é o cara gay, e aí sofre preconceito, racismo, né? Eu fazia par com um outro menino que chamava o Anderson. Nós fazíamos um duo. E aí tinha tudo isso, a bailarina que já estava acima do peso para os padrões, que também não estava mais encaixada nisso. Nossa, então... e criou toda essa discussão em que ano? Que a gente vê hoje isso permeia, né, a literatura, a dramaturgia, mas vocês já estavam discutindo isso? Estávamos. Início dos anos 2000? Isso era 2006. Era. Interessante. Pra gente ter noção de como 2007, a arte, às vezes, já tá lá na isso. frente, né? Foi 2006, 2007. Isso já estava já em voga, já. E antes até, né? Se a gente for pegar a arte como um todo, pelo amor de Deus, né? Mas a gente estava discutindo isso e isso estava no trabalho. Daí eu fiz FIT, e aí ali como bailator, bailarino, ator e tudo mais. A gente estava falando da dança, do teatro, né? Onde eu entrei. Isso. E aí veio GTR, nisso eu já estava nos Sertões ali e eu também já entrei como um ator ali dentro. Eu já estava como bailarino porque eu saí do colegial já... Na Arsênico. E a minha parte de formação que você perguntou, então como eu estava dentro da Casa de Cultura, não foi muito, mas eu dancei ali. Eu fiz curso de dança ali, né? Pela Escola Municipal de Artes. Uhum. Então, eu fiz balé clássico, fiz balé contemporâneo ali também, para poder agregar o que eu já estava fazendo. Né? Então, eu falei assim, não, peraí, então eu preciso fazer isso de verdade, né? Eu fiz isso no colegial, então... Preciso de uma base mais sólida aqui, né? Preciso de uma base mais sólida. Eu sou muito ruim de cronologia, porque eu estava no colegial e a gente falou de 2005, mas... 2005 foi quando eu me formei no colegial. Então foi um pouquinho antes tudo isso, né? Não, a gente pode falar início dos anos 2000 ali já obrigado. Não, porque, nossa, eu sou tão ruim com data. E aí, tava ali tudo isso, né? Então, na Escola Municipal de Artes, né? Casa de Cultura, eu passei pela formação de dança e teatro também. Olha só que legal. Mas aí o teatro eu não fiz muito, eu fiz pouco, né? Fiz, na época, acho que deram 4 meses, 5 meses de teatro. Porque eu já estava fazendo, eu já estava no meio. Você já estava inserido, né? Já estava. E quando eu saio do colegial, eu já estava com um contrato para viajar com a Companhia Fábrica de Sonhos. Aí que foi uma guerra, porque minha mãe queria que eu tentasse faculdade, nananã. E eu falei, mãe,
Sinto Não vai ser agora. Ou se não, já escolhi a minha faculdade, na verdade, né? E aí essa coisa toda, exato. E aí eu saí e fiquei viajando 1 ano com a Fábrica de Sonhos. Fazendo o quê? Atuando no alto da Barca do Inferno. Olha só. E aí fazia o teatro, esse teatro... Era aquele teatro escola ou não? Exato. Porque o Alto da Barca do Inferno, ele caía, se não me engano, acho que na FUVEST, na VUNESP e tudo mais. Então, era muito mais interessante para os alunos assistirem, né, a obra do que pegar o livro lá de 1500 anos. Ter uma compreensão melhor, né? Exato. Exatamente. Aí você fica 1 ano com a fábrica. Fico 1 ano com a fábrica. E aí, retornando? Retornando, Balé da Cidade. Alex Dark Produções. Nisso eu já estava também ali um pouco no GTR, saí disso. Nisso, o Ricardo Mattioli, ele também estava no Alto da Barca do Inferno, trabalhando com a Drica, né? Eu fui chamado para trabalhar com ele. Ele me chamou para fazer um trabalho e a gente já foi pro FIT de cara, que era o suicídio assistido. Na época, a gente estava falando da eutanásia. E era um viés pela obra de Shakespeare, Romeu e Julieta também. Né? Então, eu fazia a morte. E aí tinha Montecchio, Capuleto, Shakespeare, Romeu, a Julieta na maca, ligada a vários tubos, assim. E o Romeu passeando, assim, pros espaços, assim, e era um cortejo, né? E aí ele perguntava, desligo ou não desligo? Desligo ou não desligo? E a gente, nessa montagem, a gente apresentou no Festival Internacional de Teatro de novo. Que bacana isso! Que trajetória! A gente te vê, conhece um pouco, sabe um pouco, mas não sabe desde o início. Eu desconhecia essa parte do GTR, por exemplo. GTR, Fábrica de Sonhos. Eu fiz um trabalho também, na época, junto com o Rick, que é a companhia Fulano de Tal, né? Não, Palhaços Noturnos, perdão. Palhaços Noturnos, que é a companhia do Rick. A gente faz nesse mesmo período também o Por Onde os Anjos Não Passam, que aí foi um espetáculo de uma repercussão, assim, bem bacana, né? E aí, no meio disso, também passei pela Fulano de Tal, que era a companhia na época que era do João Paulo Rilo, né? Direção do Rick também. A gente fez o Brecht 3x4. E aí tinha uma galera também em cena. Tava em cena com a Beta, tava em cena com o João, tava em cena com a Gisele Lansoni. Olha só! Tava em cena com o Juninho Lima. Éramos nós 5. Eu, o João Paulo, a Beta, a Gisele e o Juninho. Estávamos ali em 5. Mas aí não foi pra frente, porque tinha toda uma questão de direito autoral, né? E aí, mas o espetáculo também aconteceu. Então, essas companhias, o que mais? Não, você tá falando de companhia, eu vou falar de uma que, na minha cabeça, é mais ligada a você, né? Sim. A Cênica, por exemplo. Totalmente. Quanto tempo você já tá na Cênica? Cênica, ela tem 18 anos. Isso. Eu tô há 17. Começou com o grupo. Comecei com o grupo. E me fala uma coisa, a Cênica é conhecida pela dramaturgia autoral, teatro popular, música nos espetáculos. Sim. E eu queria saber... E muito teatro de rua também. Você falou do cortejo inicial lá, eu lembrei que a Cênica também faz. Como é que é tudo isso junto para você? De que forma isso te alimenta, te transforma como ator? E eu queria saber, principalmente... Que emoção diferente é fazer teatro de rua? O ator precisa estar ligado numa outra frequência, ter uma outra sensibilidade? O que a rua dá que o palco tradicional não dá? Nossa, ela dá uma percepção de atuação que é exatamente isso que você falou, assim, completamente diferente, porque você trabalha 360, né? Você não trabalha para um lugar só. De frente para um lugar, né? Você, ali é onde você está totalmente exposto. E tudo pode acontecer. A gente fala que tem que ter um checklist, né? Se não tiver uma pessoa bêbada, se não tiver uma pessoa gritando, não tiver um cachorro... Você não fez isso entrando, conversando com você e ali tentando... Você não fez teatro de rua. Você não está na rua. Porque isso... acontece. Então você está totalmente exposto com alguém que você está no meio da cena, quer conversar com você e não entendeu nada do que está acontecendo ali. Ou alguém, pamonha, R$5, está gritando lá do outro lado, e aí você tem que competir com aquela voz. Aí de repente alguém fala assim, ó, fala mais baixo, porque aqui tá falando assim, mas como, gente? A gente tá
no espetáculo. Ou, de repente, você tá lá, de repente vem um cachorro que passa na tua frente, ou ele vem brigando, latindo com você, ou ele quer fazer parte da cena e fica ali do teu lado. E aí, você não pode desprezar que isso aconteceu. Você não pode. Simplesmente eu tô lá atuando, de repente vem um cachorro e para do meu lado assim, e eu faço de conta que ele não existe. Não tem como. Você não pode fazer isso. No palco italiano também, mas de uma forma... É mais controlado, né, Ícaro? Ali é controlado. Agora, rua é um ambiente que não tem controle. Você tenta planejar e evitar o máximo de situações, mas você não tem controle. E isso é incrível. Por conta da espontaneidade. Sabe? Eu acho que isso me encanta muito. Porque traz um outro brilho, um outro frescor. Um outro estado, né? Quando você faz teatro, assim, na rua, né? Teatro de rua, assim. Porque, ao mesmo tempo que tem todas essas interações que às vezes são mais complexas e, né, às vezes podem até dar uma atravancada. Demanda mais cuidado ali, né? Exato. Também tem a espontaneidade linda e incrível, né? Que agrega a cena. Você vê o sorriso, você vê às vezes uma pessoa que está passando lá do outro lado, ela vem vindo, ela vem vindo, ela vem vindo. E vem parar, vem para ver. Para, e aí no final ela chega, nossa, que bom que vocês estavam aqui, que bom que eu tive a oportunidade de ver isso. Não sabe como meu dia estava todo cagado, estava todo zoado, e eu não imaginava que eu fosse cruzar com isso na minha frente. Então, muito obrigado. Aí você vê gente chorando, você vê gente... Uma outra energia, você fala assim, caramba, cara. É a hora que bate ali o que nós estamos fazendo, né? Quem a gente está tocando, né? É porque é muito próximo, né? É muito próximo. A plateia tá ali na tua cara. Tipo assim, é literalmente essa distância que nós estamos, assim, literalmente. Sabe? E isso a todo momento. Então, eu tô desprevenido lá atrás, e de repente vem alguém perguntar, fala assim, tá massa, hein? Tipo... E você no meio da cena. No meio da cena. Pô, parabéns. Tipo assim, vários vídeos que a gente gravou dos espetáculos, assim, tem alguém falando do lado da câmera, tem alguém gritando, ou tem um cachorro passando. Por exemplo, no início, na cênica, a cênica, eu posso dizer que ela me formou enquanto ator. Assim, claro, não desprezo os meus estudos. Não, claro. Meu estado nos outros lugares, toda a minha preparação, mas eu me tornei ator dentro da cênica. Assim, de verdade. Falei assim, não, agora, peraí, já fiz bastante coisa, mas agora estou entendendo como que as coisas rolam e funcionam, né? E por que isso, Ícaro? Porque eu fui chamado já primeiro para fazer um espetáculo de rua. Foi o Alto da Anunciação que a gente apresenta até hoje. Né? Ele, inicialmente, quando o Fagner teve a ideia de criar o espetáculo, ele tinha um viés voltado para MPB. Né? E aí foi criado, e aí depois entrei, e também era esse viés de MPB, mas a gente fazia na rua, mas assim, a gente fazia muito dentro das igrejas, né? Porque você fala, poxa, Alto da Anunciação, Alto de Natal, onde vai apresentar? Em igreja. Então, era sempre nesse período, era sempre nesse momento, né? Então, era rua, mas era um negócio que também era controlado, assim. Então, tipo, já tinha feito bastante coisa, né? Enfim, de evento, performance. Então, você já fica um pouco mais tarimbado. Mas dar texto, se comportar como uma personagem, dialogar com as pessoas, e nananã... A partir dali que a coisa começou a tomar uma outra forma, né? Entendi. Para mim, enquanto ator, enquanto artista, né? Que eu comecei realmente a entender o que é estar na cena, né? Tinha tido várias outras oportunidades que foram incríveis, mas ali foi que seu grande fortalecimento, vamos dizer assim, né? Foi. Muito. Porque a gente depois sai do MPB e vai pro caipira, né? E aí, dentro do caipira, a gente cria toda uma outra personagem, uma outra linguagem, né? Porque aí é um grupo de retirantes que sai para contar a história do nascimento de Jesus. Então, ele se torna... Porque a história, ela é atemporal, né? Ela é só a história de alguém, né? Mas tem toda essa tradição do Natal e tudo mais, mas ela é uma história como qualquer outra. E aí, a gente começa a possibilidade de apresentar em outros lugares, né?
em Outros espaços. outros espaços. E a gente passeou por festivais. Eu ganhei prêmio de melhor ator fazendo a personagem que eu faço até hoje. E não é o ator principal, né? Personagem Olha que principal, se for ver, legal! porque isso foi no Piauí. Porque os personagens principais, Jesus que nasce, né? Né? Pelo amor de Por Deus. favor. Porra. Maria e José. E aí eu faço o anjo. Né? Narro ali também, mas eu faço o anjo, que faz o link, né? Que tipo assim, putz, não, peraí, vou apresentar os dois aqui. Aí vai lá, Maria. Aí vai, José lá, putz, não quero. Aí vai lá, ajuda o José. Então, tipo, eu entro nesses momentos e depois o nascimento. Então, são 3 momentos, assim. Entendi. Então, tipo, eu sou o cupido do rolê, né? Todo mundo conhece a história. E aí, tipo, eu falei assim, caramba, eu ganhei o prêmio de melhor ator. E aí, então, assim, é uma bagagem a partir dali que fala assim, não, Ícaro, eu acho que você tá no caminho certo. Já tinha feito bastante coisa, né? Mas eu começo a ter uma evidência artística Ali. ser visto a partir da cênica. Me fala uma coisa, Ícaro. Você também transita, você já falou lá do seu início, foram com muitas pessoas, muitos grupos, e depois, já com a carreira estabelecida, você continua transitando, frequentando outras companhias. Uma delas, a Hecatombe. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, especialmente que lá você fez teatro infantil, Vermelhinhos, Fiz. né? Como é que é essa experiência de falar com esse público, de falar com a criança? A criança, eu acho que o maior desafio do artista é dialogar com a criança, né? Fazer teatro infantil, eu acho que sabe quando você vai fazer... eu fico até brincando, assim. Quando o advogado precisa fazer a prova da OAB para ele fazer... Para ele atuar testar, enquanto advogado, né? para testar. Eu acho que todo ator ele tinha que passar pelo teatro infantil. Porque a criança é assim, é o ápice da espontaneidade e da sinceridade que existe. Porque se não tiver pegando, a criança vai levantar da cadeira e ela vai embora. Tchau. Tipo, se aquilo não tiver interessante pra ela, ela vai falar, beijo, me liga. E que não hoje tem o que fazer. Não tem o que fazer. A família, pai, mãe, tio, vou papagaio periquito, vai falar, senta, criança. Ela fala, não quero. Que presta atenção. Mas me dá meu... Acabou. Então, se ali eu acho que é um teste real. A gente fica brincando, assim, que esse é o teste. O teatro infantil, ele é o teste. E esse espetáculo, nossa, é incrível, assim, né? E você faz música no espetáculo, né? Eu faço música. Clarice Lispector, né? É uma grande junção de vários contos, né? E livros, assim, da Clarice, da história dela. Livremente inspirado nas obras dela, que o Homero, juntamente com o Linaldo, assim, tiveram essa ideia incrível de conceber esse espetáculo. E aí, de repente, eu sou o Olímpico, né? Dentro disso, dialogando ali no período em que estávamos, né? E eu e a Jaqueline Cardoso. Exato. Eu e a Jaque, minha parceira ali de música. Minha esposa em cena, Clara Tremura, né? Meu parceiro, meu amigo, irmão também, o Luiz Pérez, também estava ali em cena. Então, assim, era uma galera que a gente falava assim, poxa, não, a gente tá num time massa. De gente que sabe fazer. E aí, falei assim, de que jeito que eu não me dou 100% para um trampo desse? E aí a música ela vem surgindo porque a música ela também é uma personagem dentro dos trabalhos. Olha só. Né? Porque ela dialoga diretamente assim com a emoção e com a cena. A música ela precisa ter a ver com aquilo. Tem que ter um link, tem que ter um porquê. Tem que ser na hora certa, do jeito certo. Tem todas as marcações, tem tudo isso. Eu ali, além de fazer a música, eu também agregava momentos acrobáticos, com textos, eu e a Jaque, né, em cena também, para poder dialogar e fazer toda a amarração também do espetáculo. Né? Você falou da questão acrobática, eu queria saber do circo. Você é professor de técnicas circenses. Sou. Quando que o circo aparece? Nossa! Lá desde o início também? Vem tudo caminhando junto, então, vem tudo né? junto, as coisas foram acontecendo todas juntas. Porque danço, né, sou bailarino. Registrado na carteira de trabalho, bailarino. E aí, isso nesse período que eu entrei no Balé da Cidade, né? Que eu fiz alumbramentos. Aí eu passei no meio disso Alex Dark Produções. Né? Fiquei ali durante 3, 4 anos dentro do Alex.
No mesmo momento em que eu estava em todas essas outras companhias, trabalhando com isso, porque a gente nunca faz uma coisa só. O artista, ele nunca é uma coisa só. Pra gente, eu estava conversando com a Clara anteontem. Se a gente for uma coisa só, a gente não tem como. Não dá. Não tem como. Artisticamente sobreviver, você sempre precisa fazer pelo menos um pouquinho de tudo, ou pelo menos saber um pouquinho de tudo. Sabe? Você precisa entender uma base de pelo menos um entendimento de dança, você precisa entender minimamente de onde colocar uma luz, de onde colocar um negócio. Ai, que som que vai dialogar melhor comigo. Ai, mas, nossa, aquela música vai ficar mais interessante. Nossa, mas minimamente, tipo assim, nossa, peraí, eu preciso ter uma organização de cenário, de cena, preciso saber fazer isso. Então, naturalmente, eu vou precisar saber manualmente manusear coisas para poder construir coisas, sabe? Então, Não, peraí, eu vou ter que vender o meu trabalho. Como que é isso? Então, minimamente, eu vou aprender a dialogar com as pessoas. Então, você nunca é uma coisa só. Você precisa sempre estar aberto para tudo, né? E aí, o circo, eu começo a fazer em eventos, práticas circenses, acrobacias, nanã. E aí vai. E aí no meio disso, eu falei, meu Deus do céu, eu tô fazendo um monte de coisa de circo, mas não sou um circense. E aí eu tava no momento que eu precisava muito trabalhar. Precisava muito, assim, de um lugar onde me rendesse uma grana fixa, né? Eu sou pai, né? Tenho uma filha, minha filha Mel, linda, incrível. Atualmente ela tem 14 anos. E ela ia nascer. Eu falei, meu Deus, e agora? Porque antes era só eu por mim mesmo. E aí naquela ânsia, e aí eu já estava fazendo tudo isso, já fazia perna de pau, tecido, lira, acrobacia de solo, pirofagia, malabares nem tanto, mas sabia algumas coisinhas assim, dança. Porque o circo pra mim é tudo isso. Música também. Eu acho que é isso que me encanta no circo, mas eu chego lá. E aí eu tava um dia desesperado, né? Assim, pensando em muitas coisas assim. E eis que eu recebo um telefone de Marina Rico. Que nos deixou incrível. Recentemente. Exato. Assim, minha eterna gratidão. Essa pessoa... Falei várias vezes para ela, e toda vez que a gente se encontrava eu continuava falando para ela que eu era eternamente grato, ia ser eternamente grato a ela, porque ela falou assim, Ícaro, ela me ligou, na época eu acho que ela estava trabalhando, não sei se na assistência, no CAPES, enfim, eles estavam buscando um profissional que trabalhasse com circo. E aí, peraí, e aí, Ícaro, tudo bem? Eu falei assim, tudo. Eu falei assim, Ícaro, você dá aula de circo, né? Eu falei, não. Não, mas posso. Eu não dou aula de circo. Ela falou assim, não, porque assim, ó, tá precisando de uma vaga, assim, assado. A gente vão surgir pontos de cultura, então a gente precisa de professores que dialogam com outras coisas. E circo é uma coisa que a gente teve essa ideia, não tem aqui em Rio Preto, professor de circo, então a gente precisa de alguém, então circo. Falei, circo. Falei assim, não, mas eu não sou circo. Falei assim, você não faz tecido? Falei, faço. Mas você não faz lira? Fala, você não faz perna de pau? Fala, você não pula no chão, vai mortal, as coisas? Eu falei assim, faço. Você não faz isso? Eu falei assim, então você faz circo, Kiko? Caramba! Tá bom, eu vou. E aí eu comecei a dar aula em projetos sociais. E aí eu tive a primeira oportunidade de trabalhar no Ponto de Cultura, que foi... Ele estava dentro do Projeto Viva, no Eldorado e do Dom Lafayette. Eu lembro. Então eu comecei ali. Nesses pontos de cultura a trabalhar. Lembro que era terça e quinta, uma coisa assim. A trabalhar com isso. E aí, dando aula, e aí de repente fui chamado para dar aula em outro lugar, de repente fui chamado para dar aula em outro lugar. De repente eu já estava dando aula a semana inteira num projeto. Aí de repente eu estava em mais de um projeto. Aí de repente eu estava dando aula em 5 projetos diferentes. E aí, de repente, Ícaro, não tão de repente, você cria a companhia Alpendre. Que você vem juntar tudo isso, né? A companhia nasceu 24 ou 25? 2024 ou 2025? Ela nasceu em 2024, né? A ideia surge a partir dali.
2024. E aí a intenção é justamente essa, unir circo e teatro? Exatamente. Preciso falar que, assim, a minha esposa, Clara Tremura, no término do Vermelhinhos... Sim. Né? Porque o Vermelhinhos chegou um momento que não tinha mais para onde ir e tudo mais. Assim, infelizmente, o espetáculo ele, né, se finalizou. Ainda a gente fica, será que vai, será que não vai? Nananã. O que vai fazer? O que fazer? E assim como vários artistas hoje, a gente vai trabalhando para pessoas, a gente vai trabalhando para lugares, a gente vai trabalhando com pessoas, né? E aí a minha esposa, ela nessa coisa, enfim, né? Porque falamos de hecatombe, né? É muita coisa, né? Nossa, mas faz uma pescada aí rápida. Vou fazer uma pescada rápida. A gente falou da hecatombe. Hecatombe, ela é um lugar, assim, hoje que pra mim tá sendo incrível também. Assim, passei por várias companhias, né? Passei pela Azul Celeste também, né? Do Jorge. Enfim, oportunidade incrível também de aprender, de estar lá. Eu fiquei como técnico, né, do trabalho e auxiliando nas montagens todas. E a hecatombe, o Vermelhinhos, eu estava na hecatombe, né? Mas ali eu já conhecia o Homero, então de certa forma já via trabalhos, a gente já se ajudava. A Clara é uma grande amiga, né, do Homero, de anos. A gente se conhece faz muito tempo, desde o Por Onde os Anjos Não Passam. Olha só! Desde Ricardo Mattioli, lá de trás. A gente vem caminhando junto e já fazendo trabalhos... Parceiros, né? Trabalhos juntos já desde lá. E aí, a Clara... o Homero e a Clara, a gente tava conversando, nananã, e aí a Clara, não, pelo amor de Deus, o espetáculo não pode morrer, não sei o que lá, não, assim, por que não faz um espetáculo que o Ícaro esteja em cena, nananã, e aí, tipo, tava na iminência de mandar pra PROAC, né, pra mandar pra edital, pra mandar pra PNAB. E aí, como. E aí eu falei assim, faz o Mito Grande, faz Ícaro. Né, pelo menos. E aí, claro, o Homero conversando, eu falei assim, não, Bia, imagina. Não sei o que, não, Bia, porque faz isso, nananã. Eu falei assim, por que não? Monta espetáculo, não sei o que lá. Eu falei assim, nossa, é uma oportunidade, vamos fazer outra coisa. Um mito. Então faz, o mito de Ícaro, né? No outro dia, ele desprezou aquilo que ela estava falando. Ele, no outro dia, manda um link de um Word no celular dela. Já era o projeto. Era o projeto escrito. Já era o Sonho de Ícaro, o espetáculo, que é a primeira produção da companhia. Era a primeira produção. Aí, opa, pera. E dali já começa a se fortalecer uma ideia de realmente... Opa, peraí. Não. Então, uma ideia original da minha esposa que passa pelo meu amigo e irmão Homero. Diretor, né? Diretor, e aí a gente vai agregando uma coisa com a outra. Ícaro tá ali, né? E aí eles pensaram, exatamente por conta da minha faceta artística, assim, pronto. O Sonho de Ícaro, e por coincidência meu nome é Ícaro. E aí, o Homero, nesse caso, assina a dramaturgia. E quem vem para a direção é o Thiago Marques, o artista que dá vida ao palhaço Ritalino, né? Exatamente. E aí, o que a gente pode esperar do Sonho de Ícaro? Então, tem tudo isso aí que você já contou pra gente. Tem de tudo um pouquinho. Vai ter música, tem palhaçaria, né? Que é um lugar que é incrível, assim, que é um... Você já tinha experimentado? Já, mas não de uma forma assertiva, posso dizer. Porque agora, assim, tentando... Falo tentando, porque o respeito que eu tenho com a palhaçaria é muito grande. Então, eu ainda... Tá caminhando, né? Eu não bato o martelo e falo, sou um palhaço. Porque para ser palhaço exige muito estudo e as pessoas não imaginam. Acham que é só colocar um nariz... e falar, eu sou o palhaço. Não. Por exemplo, o Thiago Marques, ele está terminando o doutorado dele em palhaçaria. Então, ele começou lá, cênicas, aí pós, mestrado, doutorado. Então, assim, uma caminhada de estudo de 12 anos.
E vocês estão pensando nesse espetáculo para um público de uma idade determinada, ou é aquilo que a gente chama para todas as idades? Para todas as idades, é para todo mundo. É para todo mundo. É realmente para divertir, para rir, para se emocionar. É realmente para trazer leveza, né? Porque eu acho que a arte é isso. Né? A arte é esse lugar, assim, do respiro. Do respiro. Né? De você trazer a pessoa para um lugar onde fala assim, caramba, nossa, estou aliviado. Então, acho que vai ter de um tudo no meio. Vamos aguardar. Ainda dando sequência ao que você já falou, que é essa sua parceria com o Homero, né? O Homero Caneco, que é diretor da companhia Hecatombe. Minha esposa, minha companheira na Alpendre. E vocês têm uma sede dessa parceria agora. Temos. O Espaço Salete. Conta pra gente onde fica esse espaço, que objetivo tem esse espaço. Já está rolando, inclusive, atividade lá, né? Conta pra gente um pouquinho da Salete. A Salete, ela é um espaço cultural onde, a gente está no entroncamento ali da Zona Norte, né? Que fala ali que é a região do Pinheirinhos com a região da Cidade das Crianças. Eu acho que tem uma divisão... Territorial por região, né? Mas eu tenho endereço aqui, ó. Rua José Vinha Filho, número 1091, Jardim Vista Bela, é isso? Exatamente, lá na esquina. Incrível. E é esse espaço que a gente, dentro de tudo isso, né? Toda a minha caminhada que a gente estava trocando aqui, vixe, nossa senhora, a gente precisava a gente precisava de um bolinho de chuva, um cafezinho aqui, ainda mais agora tá ficando friozinho. Nossa, dá pra gente estender isso daqui umas 2 semanas de conversa, porque tem coisa. É realmente nessa ideia de, poxa, a gente já fez tanta coisa pra todo mundo. Quando que a gente vai começar a fazer pra gente? Quando que a gente vai ter o nosso espaço? Quando a gente vai poder fazer as coisas da nossa maneira, quando a gente vai poder fazer a arte para as pessoas do jeito que a gente acredita ser, né? Como que a gente vai fazer isso? Opa, Salete. Né? É uma ideia, assim, de inicialmente trabalhar com produção da Clara e do Homero, né? Ter uma produtora. O Homero precisava de um espaço de ensaio, e aí de onde surge o Salete, né? Porque era uma sala pequenininha. Era ali perto do pontilhão da Ernesto Vitoraço. Ok. E aí a gente já trabalhando junto, já dentro da Hecatombe, a gente já fazendo coisas juntos. E aí ensaia, e aí essa antes de montar, de produzir, e aí essas questões técnicas, que é onde também eu me enveredo muito, né? Trabalhando iluminação, né? Como iluminador, coordenação técnica, e aí assistência de coordenação técnica, enfim, né? Esse monte de outras coisas que eu estava falando, que a gente nunca é uma coisa só. Não dá. Produzir, trabalhar com produção. E aí nessa coisa toda, e aí não dá para mais ficar aqui por conta de vizinhança, porque o diálogo não foi interessante, as pessoas não entenderam o que é arte. Vamos a um espaço, aí encontra-se em outro lugar, e aí, meu Deus, e agora? A hora que vê, é um espaço lindo e incrível. Será que tem perna para isso? Tem perna, tem possibilidade, a gente sabe fazer. A gente sabe fazer. A gente só fez para os outros esse tempo todo, entendeu? Mas quando que a gente vai fazer pra gente? Agora. Já está sendo feito, inclusive. E aí, exatamente, aí nasce Salete, né? O Salete, ela é um espaço, né? Até porque, tipo, não é a produtora Salete, o Salete, tipo, não. Dá a ideia de ser algo, de ser uma personagem, de ser uma pessoa, um ser vivo, entendeu? Que a partir dali se desmembra. Então, ali dentro, a Salete, ela acolhe a Hecatombe, ela acolhe a Alpendre, né? O coletivo Sina, que está lá também. Um novo coletivo, né? Uma galera nova, massa, que está surgindo aí também. Então, ela vem para agregar tudo isso e aí a gente tentar dialogar com aquela comunidade, com aquele espaço, porque para cá tem tudo, né?
Ícaro, eu queria entender como é que esse ator tão expansivo, superlativo, que faz dança, que faz circo pra Deus. fora, faz também cinema, Faz que é cinema. ser contido. Como é que você tem que se trabalhar pra estar no cinema? Só vou citar aqui alguns filmes dos quais você participou, né, pra gente ter uma ideia. O Homem de Bem, direção do Vinícius Dall'Acqua. Isso. O curta-metragem Aperto, do Alexandre Stevanato, que contou com o ator Milton Gonçalves, né, Isso. no elenco. O curta-metragem Vírus, dirigido por Diogo Augusto. Como é que é fazer cinema? Nossa, é uma outra coisa, é um outro estado, eu posso dizer assim, que também me encanta muito. É um outro estar, porque no teatro a gente, assim, tudo grande, tudo tem que aparecer, tudo expressão e olhão e uma dicção maior, perfeita, porque senão as pessoas da última cadeira não entendem. Agora, até pensando na palhaçaria também, essa coisa que também o Thiago trouxe pra mim, que a quebra da quarta parede, né? Só fazendo uma explicação rápida. A quarta parede, imagina uma caixa fechada. O palco italiano tradicional. Então tem parede atrás, lado, lado, 3. A quarta é a divisão do ator com o público. Então não existe quarta parede na palhaçaria. A quarta parede é a última pessoa é atrás da última pessoa da plateia. E a gente não sabe onde é o fim da plateia. Pode ter uma pessoa, sei lá, de binóculo a 2 quilômetros dali. Então você não sabe. Então você precisa estar ampliado. Então, isso tudo que você tem que ser... chega ali, você tem que ser... Isso aqui. Isso aqui. Eu comecei fazendo publicidade, né? Eu fui chamado para fazer um trabalho para a prefeitura, né? Muito tempo atrás. Fazer um comercial para a prefeitura e eu era extremamente expansivo. E aí, na época, o Claudinho, que foi quem me dirigiu, foi a primeira oportunidade de fazer algo assim, que tinha câmera e filmagem. Falei, Ícaro, menos. Falei, como menos, Claudinho? Falei, Ícaro, menos. Falei, Claudinho, pelo amor de Deus, eu não vou estar aparecendo. Falei assim, você está aparecendo. Só tem você. Só tem você. Falei assim, desenruga essa testa. Eu falei, mas o que eu tô fazendo? Eu falei assim, toda hora você fica assim, franzindo a testa. Eu falei assim, meu Deus, cara. E aí você vai percebendo que realmente é um outro lugar, é um outro estado. Mas também que é incrível. Eu acho que isso que é bonito na nossa profissão. Porque você tem que passear por diferentes frentes, você compra vários personagens, você é uma coisa ali, de repente você é outra em outro momento, de repente você se transforma num vilão, de repente você é um bonzinho. Mas tudo para contar uma história e fazer a galera pensar de uma outra forma, ou se sentir melhor, ou refletir sobre a vida, ou simplesmente se divertir, ou, sei lá, chorar, porque todo mundo às vezes precisa chorar e colocar para fora alguns sentimentos. Então, essa faceta, eu acho que isso que me encanta. Ícaro, diante de tantos personagens que você já fez, tantos lugares que você já andou, passeou, tem ainda algum personagem que você sonha em fazer? Talvez seja esse palhaço que está nascendo agora? Esse palhaço eu acho que é um sonho que está se realizando, né? Porque é aquilo, retomando, né? Para trabalhar com palhaçaria exige muito, um respeito muito grande, né? Até você atingir um estado, né? De você encontrar, porque o seu palhaço nada mais é do que você. O seu palhaço é o seu ridículo. O seu palhaço é só você em um outro estado. Não é uma personagem, né? Porque tem muita gente que usa o palhaço sem o nariz. Palhaço de cara branca, né? De cara branca. Palhaço de cara limpa, né? Olha só, termos que surgem por conta da sociedade. Mas de cara limpa, né? O palhaço ali. Então, exige um respeito, um profissionalismo e um cuidado que é muito bonito e eu tô gostando muito de ser desafiado, saca? Muito, muito. É novo mesmo, né? É novo. Mas também sonho em fazer, enfim, né? Eu acho que até por conta da vivência, da vida, da sociedade, oportunidades, né?
de realmente fazer, tipo... Eu fico brincando que eu queria, às vezes, fazer um cara que pudesse ser, tipo, que nem um Denzel Washington, um Morgan Freeman da vida. Desses filmes, assim, que aí o cara vai lá e ele pega, ele salta, ele faz, aí de repente ele tem toda uma outra questão dramática, tem todo um veio, não é só ação, sabe? Mostra o ser humano mesmo, né? Exato. E eu, enquanto um homem preto, mostrando esse personagem. É muito legal porque agora a gente começa a ver diálogos, outras possibilidades no meio de tantas discussões ferrenhas e ainda muitas pessoas dizendo que é um mimimi, que é... Ah, não, isso tá de frescura. Ah, não, mas isso existe mesmo? Aí você fala assim, caramba, a gente tá em 2025 e ainda tem gente falando que não existe. Que é besteira. Que, não, é muita graça. Mas você se dói com tudo. Ô, meu amigo, ô, minha amiga. Vamos acordar, vamos né? acordar, vamos reavaliar, vamos repensar isso daí, porque é uma realidade. Então, assim, ter a oportunidade de fazer uma personagem que realmente possibilite cada vez mais a sociedade preta, né? Estar em lugares e mostrar que é possível. Ícaro, você estava falando justamente de ser um ator negro, de como isso fala também forte nos seus trabalhos, nas suas escolhas, né? A importância disso. Como é que você tem percebido a dramaturgia preta hoje? Você acha que a gente está tendo mais voz, a gente dizendo as nossas próprias coisas, as nossas próprias escolhas, as nossas próprias histórias? A gente vem ganhando espaço nisso? Você acha que esse é um espaço que a gente está abrindo legal? Ou no que a gente ainda pode caminhar? Como é que você vê a questão? Olha, eu acho que a gente vem tendo outros olhares, sim. Outras oportunidades, outros espaços. Eu acho que sim, eu acho que não quero menosprezar e não posso excluir de forma alguma, né, lugares que a gente vem galgando, né? E fala assim, não, tá igual. Não está igual, né? Mas aí eu vou falar uma coisa que podem me criticar, que eu falo assim, ainda não tá bom e não é o ideal, não é. Porque o preconceito ele tá aí, né? Não tem como. E é muito difícil você ver assim, muitas pessoas falando que isso é um mimimi. Assim, não, você tá de frescura. Para. Isso é exagero. Imagina, racismo. Cara, você tá ficando louco? Pelo amor de Deus. É sério que você vai se ofender com isso? Sim, eu vou me ofender com isso. Sim, eu vou lutar para ter outros espaços, sim. Eu vou lutar para que realmente eu seja respeitado. Porque a gente vem de uma trajetória, né, de um viés, e aí que a gente lida com isso diariamente. Eu não tenho escolha. Eu não tenho escolha em não sofrer. A gente sai de casa, fecha a porta, o racismo tá lá esperando a gente, né? Tá ali esperando. Eu ando ligado no 220 para isso. E aí, quando a gente começa a ver produções, ver uma evidência preta maior na TV, e aí não tem como não falar da Globo, né? Que é onde a gente vê assim, os núcleos das novelas tendo uma mescla, ou então um núcleo inteiro preto, de pessoas pretas, pessoas negras, assim. Você fala assim, caramba, eu acho que a gente tá conseguindo ter espaço. E tem que rolar, tem que acontecer. A gente tem que estar onde a gente quiser estar. Assim, poxa vida, eu não vou lá porque... será que lá é o meu lugar? Será que lá eu vou sofrer muito? Será que... Poxa, vão ficar molhando? Não, mas eu tenho que estar lá. Eu tenho que estar. Eu preciso estar. Não porque... eu sou mais que os outros. Não, é porque é um direito. É simplesmente porque é um direito, porque eu também tenho a possibilidade de estar nesse lugar. Então, eu vou para lá e assim, e a arte, ela retrata tudo isso.
E as produções estão chegando, tem vários coletivos em São Paulo artísticos que estão mostrando um trabalho assim incrível, sabe? Aqui em Rio Preto também a gente cada vez mais assim vê artistas incríveis se evidenciando. A gente tem uma Beta Cunha aqui em Rio Preto que vem, graças a ela a gente vem tendo outras oportunidades também, porque ela aqui em Rio Preto veio desbravando esse lugar também, da mulher preta, das pessoas pretas estarem na cena. Tanto é que na Salete, a Beta, ela ganhou uma homenagem e lá o espaço, né, é Sala Beta Cunha. É Sala Beta Cunha. Bacana. Exatamente por isso, porque a gente tem que estar e a gente não pode se esconder atrás de absolutamente nada. Ícaro, é com essa reverência aos que vieram antes de nós, para que a gente pudesse estar aqui, que eu termino essa entrevista. Te agradeço profundamente por ter, né, aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco. TV Câmara, sempre de portas abertas para você, para suas produções, né, para a Salete, para as parcerias que você faz. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço assim, imensamente a oportunidade, né, de poder trocar contigo, né, esse profissional incrível que vem também desbravando nesse mundo da reportagem, que é um lugar também gigante. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Porque todos os lugares que a gente está, a gente fala, peraí, opa, tem uma pretinha que está lá em cima, galera, vamos prestar atenção nisso. Muito obrigado por eu ter a oportunidade também de falar um pouquinho do meu trabalho aqui. Tenho um pouco de vergonha, sou tímido, acanhado. Vai todo mundo acreditar depois de tudo que você falou aqui, é viu? sério, porque tá na cena, enfim, tá com uma personagem é uma coisa. Aqui é o Ícaro, né, nu e cru, né? Muito então, obrigada. É uma outra coisa, eu que agradeço. E até uma próxima. Até a próxima. Até. Creio beijo. que será em breve. Axé. Pessoal, esta edição do Estúdio C fica por aqui. Se você quiser rever este programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. E você também pode nos ouvir como podcast no YouTube Music. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela audiência e até o próximo programa.